Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, PodLegis, o mundo jurídico como você nunca viu. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada. Me chamo Felipe Nunes, também sou advogado. Me chamo John Kennedy, também sou advogado. Antes de apresentar o nosso primeiro convidado, eu gostaria de pedir que se inscrevessem no nosse canal, desse o like, o gostei e ativasse o sininho das notificações. Eu estou aqui com o telefone em mãos porque o nosso convidado de hoje tem um currículo bastante vasto que eu preciso ler porque eu não ia lembrar. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Francisco Gomes de Oliveira, Dr. Antônio Oliveira, juiz de Direito do Estado do Piauí, vice-coordenador do Comitê Estadual de Saúde do CNJ no Piauí, mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí, graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, professor nos cursos de pós-graduação da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, Escola Judiciária Eleitoral do Piauí, Escola da Advocacia do Piauí e Escola do Legislativo do Piauí. Formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e da Escola Judiciária do Piauí. Membro do Conselho Editorial da Revista da Escola Judiciária do Piauí. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Constitucional, Processo Penal e Penal. Membro estrangeiro adjunto da Associação Argentina de Justiça Constitucional e autor da obra Jurisdição Constitucional, Diálogos Institucionais como Terceira Via entre o Ativismo e a Autocontenção Judicial, editora Juruá. Doutor, quero dar boa noite, agradecer por ter aceito o nosso convite em poder participar do nosso episódio, do nosso podcast. Nosso primeiro episódio, é uma grande honra. Meus cumprimentos, Cristiele, Kennedy. Uma satisfação enorme poder participar desse primeiro programa aqui do PodLegis. Não tenho a mínima dúvida que será um programa de grande audiência, não apenas por aqueles do meio jurídico, mas a população de um modo geral. Haja vista, imagino que esse seja a temática, esse seja o caminho a ser trilhado. Então, de antemão aqui, eu quero agradecer pelo convite e ficar à disposição aqui das perguntas. Estou à disposição. Doutor, vamos começar falando um pouco do seu livro, Jurisdição Constitucional. Eu estava observando aqui que ele foi editado em 2016. Parece que em 2016 você já profetizou o que aconteceria em 2022.
porque aparentemente nós estamos no auge da discussão entre o ativismo judicial e a autocontenção judicial, que é o tema básico da sua obra de 2016. Nos fale um pouco sobre o ativismo judicial e a autocontenção judicial. Perfeito. Na realidade, quando você fala em profetizado, de fato eu tentei me antecipar. Eu comecei o mestrado, e essa obra, na realidade, é produto da minha dissertação de mestrado com algumas adaptações. E lá em 2012, na realidade em 2012 eu comecei a estudar sobre essa temática, achei extremamente interessante e imaginei, qual a temática que eu poderia escrever e que isso trouxesse alguma repercussão prática na minha atividade e de uma importância social ao mesmo tempo. Então, foi que eu me apaixonei pela temática do ativismo judicial. E naquela ocasião, o que eu observava das leituras, até então, tinha pouca escrita acerca desse tema. O que eu observei é que, não diferente do que acontece no nosso país, é que nós temos debates acalorados, pró e contra alguma coisa. Isso não apenas no plano da política, de um modo geral nós temos a tendência a polarizar, ou você gosta de uma coisa ou não gosta. E eu não queria ir, digamos assim, nessa direção. Eu imaginei que poderíamos ter algo intermediário, não no sentido da comodidade de ficar em cima do muro, mas algo que de fato pudesse ser benéfico para a sociedade. Foi então que veio a ideia, pesquisando autores canadenses e norte-americanos, de falar sobre os diálogos institucionais que, na realidade, terminam por funcionar como uma terceira via, ou seja, nem o ativismo judicial, hoje tão criticado, e por algumas razões justas, aliás, e de outro lado, a autocontenção, que seria o outro extremo, em que o judiciário seria extremamente deferente aos poderes políticos, mas ao mesmo tempo um tanto quanto afastado da efetivação dos direitos fundamentais. Foi então que veio a ideia de falar desses diálogos institucionais como essa terceira via, nem o céu, nem o mar, algo intermediário. E aí, é claro, para isso eu tive que me valer de diversas teorias de autores os mais variados, repita-se, principalmente autores canadenses e norte-americanos. Sim, porque de fato é um assunto que está muito em voga e muitas vezes ele é mal compreendido e ele é mal tratado, tanto pela mídia quanto pelos próprios autores, os parceiros que compõem esse ativismo judicial, os atores, na verdade, desse ativismo judicial, que englobam o poder judiciário hoje e o poder executivo. Que esses dois polos é que têm criado essa polêmica. O poder executivo tentando conter as atitudes do poder judiciário e o poder judiciário, no entendimento do executivo, tentando encampar as competências que são competências dele mesmo. E a sua proposta de diálogo constitucional parece que, no momento, ela não tem funcionado. Na realidade, exatamente. Ela não tem sido implementada na realidade. Na realidade, ela já vem sendo implementada. O próprio Supremo Tribunal Federal, sobretudo nos últimos 5 anos, se nós observarmos na sua jurisprudência, tem citado com frequência, principalmente em votos do atual presidente, ministro Luiz Fux, o próprio ministro Barroso, ministra Rosa Weber, eles têm citado essas teorias como algo intermediário em que essa concentração de poder, essa última palavra, por assim dizer, ela não fica exclusivamente com o Poder Judiciário, mas que também, em determinadas situações, ela não termine por ir para o outro polo extremo, que é apenas os poderes políticos eleitos. Por que, então, do ativismo judicial? O que é que a gente pode compreender minimamente acerca do ativismo judicial? Na realidade, entre diversas teorias, entre diversos conceitos que nós poderíamos trazer à tona, eu poderia dizer que o ativismo judicial seria aquela interpretação feita, sobretudo da Constituição Federal, isso serve para leis, ou seja, para a legislação infraconstitucional, para além do seu sentido literal. Para além do seu sentido literal. Mas por que o Poder Judiciário faz, em algumas circunstâncias, uma interpretação para além do seu sentido literal? Principalmente a Corte Constitucional, que a nossa Corte Constitucional, por excelência, é o Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário.
Então, por que se faz essas interpretações, algumas delas, para além do sentido e alcance da Constituição? Exatamente no sentido, no afã de se concretizar direitos fundamentais. Porque, do contrário, o que tem ocorrido no Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal, nós temos uma Constituição extremamente ampla, repleta de direitos, nós temos uma Carta de Direitos Fundamentais, ou seja, do ponto de vista teórico, nós temos uma Constituição extraordinária. Mas o que é que tem acontecido historicamente? Os poderes políticos eleitos, leia-se o poder executivo e o poder legislativo, não têm concretizado na mesma proporção em que elas foram trazidas no texto constitucional. Há um autor francês, aliás, um juiz francês chamado Anthony Garapon, que ele diz o seguinte: o judiciário, na realidade, do final do século XX, do século XXI, ele passou a ser o garantidor das promessas não cumpridas. Porque se o poder legislativo, lá nas constituições, ele prometeu uma série de direitos, esses direitos não têm sido efetivados pelo poder executivo. Então, nós temos um sistema constitucional em que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 35, fala do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito. O poder judiciário, ele é inerte por excelência e deve ser inerte. Agora, uma vez provocado, ele tem que trazer uma solução. Então vamos trazer um exemplo para aclarar. Desde a Constituição Federal de 1988, a nossa 7ª Constituição, que há previsão do direito de greve no serviço público. E esse direito de greve nunca foi regulamentado pelo Poder Legislativo. Ou seja, há uma mora constitucional. O então ministro Celso de Mello falou, sempre falava com muita frequência, que o Brasil padece da síndrome da ineficácia das normas constitucionais. Porque nós temos um belo rol de direitos, mas esses direitos não são garantidos. Então o que acontece? O cidadão brasileiro, cada vez mais instruído, o que é muito bom, ele passa então a procurar quem pode dar essa resposta. E quem é que pode dar essa resposta pela própria Constituição Federal? O Poder Judiciário. Agora, o que é que acontece? Algumas vezes o Poder Judiciário dá uma resposta que se aproxima da literalidade, que a maioria das vezes acontece, e em algumas ele vai para além dessa literalidade. Quando ele vai para além dessa literalidade, é que se costuma chamar de ativismo judicial. Agora, nós temos que ter cuidado, porque, principalmente nos últimos anos, por conta de questões políticas, tem passado a se taxar de decisões ativistas aquelas decisões que nós não concordamos. Então, imagine-se que o Poder Judiciário, independente da sua instância, ele profira uma decisão num caso concreto. Eu não gosto. E eu sou formador de opinião. Eu começo a taxar aquela decisão de ativista como se o fato de ser ativista por si só seja algo negativo. E eu pergunto, e eu trago a reflexão para as senhoras e senhores, será que no momento que o Supremo Tribunal Federal, ele, uma vez provocado, porque o Poder Judiciário, nenhum juiz sai por aí dizendo, olha, eu vou julgar isso aqui, não. Alguém provocou ele. Alguém tem que provocar. Ele tem que ser provocado. Então, a partir do momento que ele passa a concretizar direitos fundamentais, em tese, uma parcela ou boa parte da população vai, digamos assim, ser contemplada. Agora, isso tem limites e isso cabe aí inúmeros debates aqui que talvez o tempo não nos permita. Mas, enfim, por hora são considerações aqui de caráter preliminar. Então, em resumo, como se a gente pudesse falar, o legislativo é aquele poder que cria as leis, né? E o judiciário complementa. Porque muitas das vezes na criação faltou alguma coisa, tudo. Aí o judiciário é provocado. A partir do momento que ele é provocado, ele complementa. E aí, a partir do momento que ele complementa e extrapola nessa complementação, a gente pode chamar de ativismo judicial. Ou estou dando um conceito bem diferente? Sim, a princípio sim. A princípio sim. Agora, o direito por excelência, as normas, principalmente as normas
no final, no neoconstitucionalismo, que é aquele movimento que emerge ali no segundo pós-guerra, e isso não é só no Brasil, é no mundo, principalmente no Ocidente, traz o quê? Normas mais fluidas, mais normas porosas, diferente do que foi imaginado lá por Napoleão Bonaparte, lá em 1804, quando ele edita o Código Civil, e isso tem muito a ver com a nossa tradição ocidental, da norma, o nosso sistema do civil law, que é diferente do sistema norte-americano, inglês, do common law, com base no costume, não é isso? Aquelas alturas, nós temos que recordar. Por que nós temos dois sistemas tão diferentes e eles implicam diretamente no nosso ponto? A divagação aqui não é aleatória. Porque os juízes franceses, eles faziam parte da aristocracia. Eles eram mal vistos pela população. Havia uma desconfiança nos juízes franceses diferente do juiz inglês e, posteriormente, do juiz norte-americano, que decidia com base nos usos e costumes, e a população adquiria, a população amealhava aqueles usos e costumes e passava a respeitar os precedentes. Na França, com a queda do antigo regime, e com a ascensão posterior dos movimentos iluministas, com a queda do rei Luís XIV, o que é que nós temos? Essa tentativa, então, de jogar no mesmo diploma legislativo todas as leis. Inspirado em quem? Em Montesquieu, que aquelas alturas, que, digamos assim, ele veio a melhorar o sistema de tripartição de poderes, leias tripartição de funções, já que o poder é uno e indivisível. Na realidade, o que é que ele tensionava? E assim ele falou, que o juiz é o mero boca da lei. Porque a intenção dele é que o juiz não interpretasse a lei. É que leu a norma, que aquela norma fosse aplicada na literalidade. Só que com o passar do tempo, principalmente na nossa sociedade atual, na nossa sociedade líquida, como fala Bauman, os costumes, o direito, ele tenta seguir a sociedade. Ele tenta, de alguma forma, reproduzir normas que emergem da necessidade da população em geral. Nós não temos, por mais que o legislador seja diligente, ele não consegue editar normas que acompanhem os fatos sociais. Então, exatamente, crente de que o legislador não consegue acompanhar os fatos sociais na mesma velocidade com que eles acontecem, principalmente quando nós desembocamos para um mundo digital que nós vivemos atualmente, ele passa a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, normas abertas, conceitos fluidos, e quem é que vai interpretar isso, por excelência? O Poder Judiciário. E a partir do momento que ele passa a interpretar, naturalmente, como tem um caráter de subjetividade, isso pode ser mais ampliativo ou mais restritivo. É claro que quanto mais você alarga esse entendimento, você corre o risco de cair no ativismo judicial. Porque qual é o grande? Num primeiro momento, pode até se achar interessante o ativismo judicial. Repita-se, principalmente quando se tem o afã de concretizar direitos fundamentais. Eu citei há pouco o exemplo aqui do direito de greve. Posso citar diversos outros exemplos. A DPF 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que era em relação lá à possibilidade de interrupção da gravidez dos fetos anencefálicos. Já se sabendo, por exemplo, pela ciência, que aqueles fetos não têm viabilidade, então, mediante provocação da sociedade, decidiu-se que, desde que seja feito até o 3º mês, que aquele aborto seria permitido. E nós sabemos que no nosso Código Penal, o artigo 128, só há 2 hipóteses de exclusão de ilicitude. Ou seja, por conta do estupro, quando a mulher é estuprada, portanto, não tem o seu consentimento, e quando se está em risco a sua vida, ou seja, é da sua vida ou do seu filho. Fora dessas hipóteses não tem. Mas na DPF 54 foi criada uma terceira hipótese. Ele alargou esse entendimento. Pergunta, se no Código Penal tem essa terceira hipótese? Não. Foi criado por conta de uma construção jurisprudencial. E, é claro, aquelas mulheres, aquelas famílias que têm o sofrimento, de já saber que aquele feto não terá viabilidade, passaram a ter a permissão.
não estou me posicionando aqui a favor ou contra aborto. Eu estou citando uma criação jurisprudencial, um caso concreto, Mais um caso. que é considerado ativismo judicial, que seria um caso de ativismo judicial. Tá? Agora, tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A partir do momento que eu começo a aumentar a dose de ativismo judicial, eu começo a entrar no subjetivismo de que um juiz A, um B e um C pensa. E quando eu começo a largar, isso pode ser perigoso. Pode ser perigoso por quê? Porque eu vou tratar distintamente pessoas iguais. Então, eu desago num terreno perigoso. Se eu fico circunscrito a direitos fundamentais que o Estado tem a obrigação de efetivar e não faz, talvez isso seja interessante até um certo ponto. Principalmente numa democracia que ainda está amadurecendo como a nossa, em que os poderes políticos eleitos não gozam de tanta credibilidade perante a sociedade. É porque a percepção popular que é imposta muitas vezes pela mídia, e referente ao ativismo judicial, hoje ela indica, basta verificar pesquisas, ela indica que o entendimento social hoje é de que esse ativismo está extrapolando, justamente como o senhor acabou de dizer, ele está extrapolando aquele ponto de equilíbrio entre a dose remédio e o veneno, que está no limiar de partir do remédio, o remédio constitucional, para um veneno. Então, essa é a percepção que a população tem tido. Talvez formada, como o senhor mesmo citou agora há pouco, por aqueles que não estão satisfeitos com essas decisões que o Supremo tem tomado, que se caracterizam como ativismo judicial. Principalmente os dois ministros que o senhor citou, o ministro Barroso e o ministro Fux, que têm uma formação constitucional sólida e têm o conhecimento necessário para tomar as atitudes que têm tomado e as decisões que têm tomado. Exatamente, Kennedy. Esse é o terreno arenoso, é um terreno perigoso. É por isso que é importante saber o que significa ativismo judicial, tá? Para que, de novo, eu não possa utilizar esse conceito a meu bel prazer para, por exemplo, criticar decisões judiciais que eu não concordo. A decisão judicial, em tese, ela é amparada na Constituição, na lei, há uma motivação, é um princípio constitucional. E, naturalmente, como qualquer causa, alguém vai ganhar e alguém vai perder. E, naturalmente, o que perde fica inconformado. Agora, esse inconformismo no Brasil é que tem se tornado perigoso a ponto de, por exemplo, se insuflar o descumprimento de decisões judiciais. Isso é extremamente perigoso para a democracia, porque nós aprendemos todos na faculdade, quem é da área jurídica, que decisão judicial deve ser cumprida, e se eu não concordo, eu recorro. E no nosso sistema recursal, nós temos a universidade de recurso para que, de forma legal, isso seja levado a efeito. E no plano ainda democrático, no plano de vista de cidadão, se eu não concordo com determinadas leis, e aí não passa pelo Poder Judiciário, que o Judiciário vai ser apenas um intérprete, que então eu possa pensar duas vezes em que eu vou votar. Nós nos preocupamos, é uma tradição no Brasil, nos preocuparmos muito mais com o Poder Executivo, com o presidente, com o governador, com o prefeito, e nós esquecemos talvez daquele que seja mais importante, que é o Poder Legislativo, que de fato são aqueles que inovam na ordem jurídica, que são aqueles que têm a missão de fiscalizar o que existe na sociedade dentro do Poder Executivo. Então, para que essa preocupação? Eu estou descontente, então eu vou votar. Eu vou ter a oportunidade de 2 em 2 anos, seja no plano nacional ou local, de mudar esses representantes para que votem propostas daquilo que me agrade, daquilo que case com o meu sentimento de justiça, por assim dizer. Pois bem, continuando na mesma linha, o ativismo judicial, como ele está determinado na mídia, como ele está conceituado na mídia, o senhor acha que falta hoje, no momento, diálogo realmente entre as instituições? Porque esse diálogo, aparentemente, é aquilo que a gente tem a percepção pelos meios de comunicação, as informações que nos chegam, é que esse diálogo ele está cortado. Foi criada uma barreira lá na Esplanada, do lado de lá da avenida, do lado de cada avenida. Parece um campo de futebol onde 2 times estão digladiando.
o legislativo e o judiciário no âmbito federal. O senhor acha que falta realmente se criar essa ponte? Essa ponte, o senhor acha que ainda é possível que ela seja criada? Porque nós estamos entrando, como o senhor mesmo disse, no limiar, voltando no limiar daquele, o remédio e o veneno. O senhor entendeu? O senhor acha que dá a possibilidade, o senhor vê alguma possibilidade, o senhor sugeriria uma forma de se retomar esse diálogo? Em que pese a nossa democracia ser muito recente, né, se nós pegarmos aí de 88 para cá, 34 anos, se não me engano, as nossas instituições elas estão em fase de maturação, elas estão amadurecendo. Às vezes a gente compara muito com a Europa, com os Estados Unidos, mas olha o tempo que esse pessoal tem de democracia. A gente está engatinhando. Se a gente pegar da República para cá, se a gente pega ali 1889 até 1930, nós tínhamos ali um café com leite, um revezamento, Rio-São Paulo, em que poucas pessoas votavam. Em Minas. Perdão, Minas e São Paulo, exatamente por isso o café com leite. Né? Isso, obrigado. Puxar. Tá certo, exatamente. E aí, posteriormente, nós temos aquele período ali de Vargas, né? Aquele período ali considerado ditatorial, até 45, 46 é que a gente começa a respirar um pouco de redemocratização, mas que é interrompida novamente em 64, ali, com o que chama de golpe militar, e é restabelecido recentemente, já em 85, com a nova democratização, com a votação da Assembleia Constituinte e, é claro, com a nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, se a gente pegar, é um período muito curto de democracia. Se a gente cortar o tempo líquido, é muito curto. Então, nós estamos em fase de maturação. E o que eu tenho observado hoje é que o Poder Judiciário, ele talvez tenha sido o poder que mais tenha maturado durante o período de República. Hoje, o Poder Judiciário, diferente do que era não muito tempo atrás, a gente pode voltar em 20 anos. Vamos voltar aqui à criação do CNJ, em 2004, 2005. Se a gente volta 2005 atrás, o Poder Judiciário tinha a chamada caixa preta. O Poder Judiciário, as coisas ocorriam de maneira mais reservada, seu orçamento. E o que nós observamos com as diretrizes da Constituição Federal de 88 e com a criação do Conselho Nacional de Justiça é que hoje o Poder Judiciário é o poder mais transparente da República, em detrimento do Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo. Você entra na página dos tribunais, eu posso falar do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, recentemente foi apontado como o quinto tribunal mais transparente do Brasil, e o TRE local, o primeiro mais transparente do Brasil. Então isso mostra o quê? Uma transparência, uma necessidade de dar satisfação à sociedade. Afinal de contas, a sociedade é quem paga o Poder Judiciário, como quem paga todos os outros serviços públicos. Isso não tem acontecido na mesma proporção pelos demais poderes. E o que acontece? O Poder Judiciário, o diálogo dele, naturalmente, é um diálogo mais afeto aos autos. O representante do Judiciário, de um modo geral, diferente, às vezes as pessoas ignoram, porque, por exemplo, se bate no Poder Judiciário e não tem uma resposta de imediato. Ela própria, o juiz, de um modo geral, eu costumo falar, o juiz, de um modo geral, ele não pode ser falante. Diferente de um promotor de justiça, diferente de um advogado. Isso é uma característica, ele não pode ser falante, sob pena de se começar a duvidar das suas decisões, sob pena de repente se imaginar em uma parcialidade. Então, eu particularmente, é por isso que eu tenho como válvula de escape sala de aula, que é uma das minhas paixões, sala de aula, porque lá não, você está no ambiente acadêmico e aí a discussão, você já tem a permissão da sala de aula, por assim dizer. E os outros poderes não, são poderes naturalmente que inclusive tem que exercer essa fala com mais convicção, até para poder, digamos assim, captar, para poder conquistar os seus eleitores, já que de 4 em 4 anos eles têm que ser eleitos, têm que ser batizados pelo voto popular. Mas, de maneira mais objetiva, o diálogo tem que ser sempre procurado entre as instituições, evitando, sempre que possível, a politização, a partidarização. Isso é perigoso. Isso é perigoso quando se partidariza. Recentemente, eu participei de um evento
E um ministro do Supremo falava uma coisa interessante. Olha, hoje talvez a gente esteja num momento delicado, porque vamos imaginar, se eu olhar para essa caneca num debate e alguém disser que não é uma caneca, é uma xícara, você pode olhar ali atravessado, tudo bem, é uma xícara, é um copo, tudo bem, pode ser um copo. Não, sei lá, no máximo é uma bacia pequena. Agora você chegar e dizer que isso é um pneu, é meio complicado. Você dizer que uma caneca é um pneu, aí você trava todas as possibilidades de diálogo, né? E fica um diálogo um tanto quanto complicado, né? Um tanto quanto complicado. Mas eu creio que seja um momento passageiro, as instituições estão sendo testadas, o Poder Judiciário está sendo testado, e eu acredito que sim, que a gente vai conseguir atravessar esse momento da melhor forma possível, e a melhor forma possível é essa que se avizinha, é através da eleição, né? A eleição onde cada um vai lá e vota de maneira responsável naquele candidato, naquela candidata que imagina que vai trazer o melhor para o país, para o seu estado. Afinal de contas, essa é uma das nossas grandes conquistas, em que pese muitas pessoas não valorizarem o voto, o ato de votar, mas isso, para além de uma obrigação, que infelizmente muitos brasileiros veem dessa forma, é um direito conquistado. Um passado em que só votava quem tinha dinheiro, um passado em que as mulheres não votavam, um passado em que negros não votavam, e hoje nós temos um voto universal. A partir de 16 Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a fundo, né? Os seus representantes, seus candidatos, e hoje numa era de fake news, porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Hoje todo mundo, antigamente, quase ninguém sabia quem era o candidato, não sabia quais eram as propostas, mas hoje em dia todo mundo tem esse acesso à informação, mas infelizmente muitas pessoas não conhecem bem os seus representantes e acabam votando em qualquer pessoa. Muito boa a sua observação, porque nós vivemos na era da informação. E, contraditoriamente, apesar de vivermos nessa era da informação, nós somos bombardeados de informações falsas, né? As fake news. E nem todo mundo se dá o trabalho de procurar filtrar, uma fonte segura, de filtrar aquela informação. De repente eu recebo uma mensagem numa rede social e eu já tomo aquilo como uma verdade absoluta, sem se checar, sem ir atrás da fonte. Você se torna o juiz das redes sociais. E hoje tem vários juízes e promotores em redes sociais. A rede social tá cheia de juiz. Exato. Você recebeu a manchete, você nem leu a matéria, recebeu a manchete, pronto, tô dando meu julgamento ali. E acabou. Se você falar ao contrário... Não, eu vi. Essa situação, inclusive, foi uma das estimuladoras da gente criar esse programa. Justamente para trazer aqui até a nossa bancada pessoas que têm possibilidade e condições de trazer informação de qualidade e informação verdadeira. Porque o nosso objetivo é esse. O objetivo do PodLegis é levar informação de qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. É muito positivo, porque além da informação, isso tem que trazer um conhecimento, um proveito útil para as pessoas que vão ouvir, que vão assistir. Ainda nessa pegada que falava há pouco, da era da informação, certa vez eu ouvi uma entrevista, achei muito interessante, lá o interlocutor falava que hoje nós estamos obesos de tanta informação e anorexos de conhecimento. É muita informação, mas aquilo não necessariamente traz um conhecimento. Não acrescenta em nada. Porque a fonte é duvidável, a fonte não traz informações fidedignas, e se a gente não tiver esse filtro, a gente acaba embarcando. Recentemente teve um caso que repercutiu no Brasil todo. A mídia divulgou, saiu na mídia aí, que a juíza estava mantendo uma criança que foi estuprada em cárcere privado. E aí os juízes, né, da rede social, da mídia, detonaram a juíza e a promotora. Alguns dias depois, saiu uma nova informação de que, de fato, a menina não teve um caso de estupro, né? Ela teve uma relação com outro menor de idade, né? E que o tempo de gestação que foi jogado na inicial, né, não era o mesmo que depois, há poucos dias, foi jogado nas redes sociais. E aí as pessoas já passaram a ver a juíza de uma forma diferente. Mas o estrago já estava feito.
nas redes sociais. Tem essa questão da fake news. Ninguém quer saber a fonte, quer ir atrás. Você viu a manchete, você já dá a sua opinião ali, pouco importa quem é a pessoa que está do outro lado. Tem uma frase do Humberto Eco, e ele diz que as redes sociais, elas deram a possibilidade de verbalização dos idiotas, né? Claro que é uma frase um tanto quanto pesada. Que foi reverberada há poucos dias. Isso é tão sério, essa questão de fake news, que muitas pessoas servem suas próprias vidas por essa questão, né? Do Supremo. Mas o outro ministro do Supremo, o ministro Fux, ao tomar posse na presidência, ele criticou veementemente esse protagonismo, né, dos ministros do Judiciário, porque, inclusive, o senhor citou 20 anos atrás, de 20 anos para cá, o Judiciário se tornou um dos poderes mais transparentes da República. Ele se tornou transparente, concordo plenamente com o senhor. Agora, eu queria que o senhor me explicasse um outro fenômeno que também aconteceu nesse período. Há 20 anos atrás, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Né? Ninguém sabia, a não ser os operadores de direito e aqueles que tinham por obrigação profissional saber. Hoje, a população toda dá notícia, quem são eles, quais são os costumes deles, o que é que eles gostam de fazer, quais são os defeitos, quais são as virtudes. É o que o senhor disse agora há pouco, o silêncio. Tradicionalmente, o juiz tem que ser mais recatado, mais silencioso e falar nos autos. E hoje se fala muito fora dos autos. Não só no Supremo. O Supremo porque é telhado de vidro, que está mais em evidência na mídia, então se fala mais dele. Mas, na verdade, de forma generalizada. Mas o Supremo, ele tem mais esse protagonismo. O senhor acha que isso foi uma evolução também? Que o senhor disse, as nossas instituições estão evoluindo. E outra situação também, só para complementar, a relação entre os poderes. Em governos passados, em eras passadas, pelo menos aparentemente, era uma relação mais harmoniosa. Por que eu digo aparentemente? Porque, como foi dito exatamente agora há pouco, hoje a informação ela é mais fluida, ela chega com mais rapidez e chega com mais facilidade. Será que, no passado pouco remoto, existia realmente esse equilíbrio e esse respeito entre os poderes, ou ele não era divulgada, não era circulada as notícias? Porque hoje todo mundo dá notícia. E parece que eles têm a satisfação de levar aquela notícia, de transmitir e fazer com que aquela notícia chegue ao grande público. Talvez um pouco de cada. Então, voltando um pouco ao início aí da sua pergunta, Aliomar Baleiro foi um dos grandes ministros do Supremo, ainda no período ali anterior à ditadura militar. Época do John Kennedy. Naquela época, ele escreveu um clássico, pasmem, né? Supremo Tribunal Federal, esse estranho desconhecido. Olha o título do livro, né? E aí a gente chega aos dias atuais, né, sobretudo de 2005 para cá. Por que de 2005 para cá? Porque por causa da mudança da composição do Supremo. O Supremo até 2005, 2004, 2003, ele tinha uma composição conservadora. Ministros que ainda tinham sido nomeados na época da ditadura, ali no início da democratização. E com a chegada de um novo governo a partir de 2002, 2003, com a aposentadoria desses ministros, essa composição vai mudando. E esses ministros que chegam são ministros, digamos assim, mais progressistas. Então, por isso que eles começam a ter interpretações mais abertas. Coincide também com o período, já um pouco depois, da criação da famigerada TV Justiça, né? Que é uma forma de aproximação da sociedade. Então, hoje, qualquer pessoa, e isso acontece com muita frequência, pode assistir em tempo real os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, nós saímos de um extremo em que esses ministros não eram conhecidos, ou se conhecia um ou outro, e agora de um protagonismo. É a questão de transparência. E aí, claro, a TV Justiça colabora muito para isso, como a mídia, de um modo geral. E aí, curioso notar que na última Copa do Mundo,
não se sabia o nome dos 11 titulares da seleção, mas se sabia o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha que mudança de paradigma que nós tivemos. Olha que mudança de paradigma. Então, a sociedade passou a acompanhar mais o Poder Judiciário, principalmente o seu órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Então, essa é uma das razões. A sociedade passa a se preocupar mais com os seus direitos. Porque quando eu falo de ativismo, eu não posso dissociar também da judicialização, que é um fenômeno diferente. E ambos surgem com a evolução do Poder Judiciário, no sentido, eu costumo até falar, e tenho isso na publicação de um outro livro, de autoria coletiva, em que eu falo na era do protagonismo judicial. E essa era do protagonismo judicial, ela é encartada por dois grandes fenômenos: a judicialização e o ativismo judicial. Só que diferente do ativismo, que é um modo espontâneo do juiz interpretar, que é um fazer que depende dele, magistrado, a judicialização não. A judicialização é um modelo plasmado na própria Constituição Federal, ou seja, o legislador constituinte originário assim o quis. E quais são os grandes fatores que levam a essa judicialização? Por que nós temos tantos processos no Poder Judiciário? Os fatores são variados, mas no plano constitucional, eu vou citar 4. O primeiro fator é um amplo rol de direitos e garantias, principalmente direitos e garantias fundamentais. Além disso, a nossa Constituição é extremamente analítica, é uma das maiores constituições do mundo. Se fala de temas os mais variados, inclusive temas que sequer eram para existir no plano constitucional. Por exemplo, se fala no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Isso não é matéria de Constituição. Constitucional. Então, o que acontece? Além desse amplo rol de direitos, nós temos o quê? Um duplo controle de constitucionalidade. Um controle híbrido de constitucionalidade. Eu tenho um controle abstrato, que a princípio só é feito pelo Supremo Tribunal Federal, por aqueles legitimados lá do artigo 101. E, de outro lado, nós temos o controle difuso, que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Ou seja, qualquer juiz do Brasil, se ele recebe uma demanda em que uma das partes alega ou ele de ofício reconhece, ele pode declarar de maneira difusa, de maneira incidental, a inconstitucionalidade de uma norma. Então, esses dois fatores já dão muita, digamos assim, panos para as mangas para que haja judicialização. Um terceiro, a inércia dos poderes políticos, principalmente do poder legislativo. Eu falava a célebre frase do ministro Celso de Mello, que o legislativo padece da síndrome da ineficácia das normas constitucionais. Ou seja, normas constitucionais que era para ser de efeito imediato, concreto, passam a ser programáticas para Deus sabe quando. Um quando que nunca chega. E aí a população vai procurar quem? Para buscar os seus direitos. Se a Constituição diz que eu tenho um direito e não aparece uma norma disciplinando, então o Poder Judiciário, alguém bate as portas do Poder Judiciário e como o Poder Judiciário tem que dar uma resposta, ele o faz. E um quarto para a gente encerrar aqui, que para mim já é o maior de todos, apenas esse seria o suficiente, e eu citei no início, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, o cidadão que se sentir ofendido em qualquer direito, ele pode bater as portas do Poder Judiciário e reivindicar aquele direito. Se ele vai conseguir ou não, se vai ser deferido ou não, se vai ser julgado procedente ou não, é outra coisa. Mas o direito abstrato de procurar o Poder Judiciário, que está associado ao direito de ação, ele o tem, porque a Constituição dá esse direito subjetivo de que o cidadão procure o Poder Judiciário quando tem seus direitos desrespeitados. Então, percebo 4 grandes fatores que fazem, que contribuem para que haja uma hiperjudicialização no Brasil. Pois bem, então esse poder legislativo, que lá no dizer do ministro Celso de Mello era um poder inepto, né? Este ano a população tem a oportunidade de mexer nesse poder. Nós estamos em anos de eleição e, como nós falamos agora há pouco, citamos as fake news, um ano de muitas fake news. Porque eleição no Brasil é
regrada a fake news. Nos últimos tempos para cá, parece que desde que foi cunhado esse termo, ele não se dissocia do processo eleitoral. E hoje nós estamos vivendo uma enxurrada dessas fake news, levando em consideração a insegurança ou segurança do nosso processo eleitoral. E eu gostaria que nós enveredássemos um pouco por esse assunto, que é um assunto que interessa a todos. Eu tenho conversado, e todo mundo sabe disso, a mídia tem exposto, que o eleitor está preocupado. O eleitor está preocupado se, de fato, aquele voto que ele vai depositar nas urnas vai chegar lá no computador na hora da sua contagem. O senhor acha que nós precisamos nos preocupar com isso ou podemos ficar tranquilos? O processo é totalmente seguro, como tem sido diversas vezes reafirmado pelo TSE, ou nós precisamos ficar preocupados como os atores que vão participar dessa eleição têm colocado? Sua pergunta é excelente, Kennedy. Eu creio que a nossa maior preocupação seja em garantir as bases da democracia, em que a gente possa garantir a cada cidadão que, de maneira livre e consciente, ele escolha o melhor candidato, a melhor candidata. Essa é a nossa preocupação central. Eu já participei, desde que estou na magistratura, já conduzi umas 5, 6 eleições. E eu posso garantir do que eu vi até hoje, que a urna eletrônica é extremamente segura, que ela reproduz com fidelidade o voto do eleitor. Não bastasse isso, essas urnas eletrônicas elas são auditadas, elas são acompanhadas por representantes de diferentes partidos. Antes dela chegar lá na ponta, no local onde o eleitor vai exercer a sua cidadania, existem reuniões anteriores com representantes de partidos para ir lá verificar, tá lá, vamos testar aqui, agora vamos ver o candidato X, o candidato Z, aparece tudo, todos. Terminou. No dia da eleição, vai a urna fechada, é inserido um flashcard, que é uma espécie de disquete, que é colocado apenas no momento. Terminou aquele flashcard, é retirado, entregue no cartório eleitoral, para que então seja inserido no sistema local, num sistema que nós chamamos de sistema totalizador, e então ele remete para o TRE, e o TRE faz aquela contagem para efeito local, ou seja, estado, ou a soma para efeito de uma eleição nacional. Mas o que é que eu posso afirmar do período por experiência própria? Sempre muito seguro, sempre muito seguro. Aliás, é um dos orgulhos do Brasil, é exatamente a possibilidade que nós temos, diferente da maior parte do mundo, que de regra no mesmo dia nós sabemos, poucas horas depois, quem são os candidatos eleitos, seja nas eleições majoritárias ou proporcionais. Além disso, para além da contabilidade que é feita no sistema do TRE, nos cartórios eleitorais, imediatamente terminou a eleição, terminou a votação, os chefes lá da sessão eleitoral, os mesários, eles imprimem o BU, ou seja, o boletim de urna, e ali cada candidato, partidário, simpatizante, ele já pode pegar e saber em tempo real quantos votos teve cada um. Então, assim, o único sigilo que nós temos hoje na Justiça Eleitoral é o sigilo do momento em que a pessoa vai votar. Porque esse é um princípio constitucional e deve ser preservado. Alguém pode saber em quem eu votei pelo fato de eu externar, de eu falar, mas não que alguém tenha como saber simplesmente pelo fato de eu ter votado. De forma alguma, de forma alguma. Então, nós temos que, na realidade, louvar a forma em que as eleições são realizadas hoje no Brasil, a contagem dos votos, a celeridade e a segurança. Agora, uma pergunta que muita gente me faz. Se a urna é tão segura, por que países de primeiro mundo ainda não adotaram o sistema? É sempre uma pergunta recorrente. Na realidade, toda eleição tem essa mesma pergunta. Se é tão segura, por que só o Brasil tem? É sempre uma pergunta recorrente essa. É questão de modelo. Cada um tem sua autonomia, cada um tem... Isso. É questão de modelo adotado. Na realidade, nós temos outros países que adotam, não necessariamente com a mesma velocidade. Agora, se nós observarmos, nós podemos fazer um exame de consciência.
nós podemos fazer um exame de consciência. Se as urnas eletrônicas elas são falhas, é só a gente fazer um retrospecto das eleições que nós acompanhamos. Por que que então não é só um partido ou só um lado que ganha? Tem alternância. Sim, é justamente... Por que não é só o vereador X que é eleito? Tem outros também que é. Por que não é só o deputado? Porque tem aqueles que não se reelegem, né? Não se reelegem. Então, assim, são reflexões que a gente pode fazer. Né? As urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, como tudo na vida, está passivo de evolução, de melhorias o tempo todo. Isso não significa que não possa ser melhorado, não possa ser aperfeiçoado. Pode e deve. E tem sido feito desde a primeira eleição, lá em 2002, 2003, quando se começou a utilizar no Brasil as urnas eletrônicas. Agora, eu penso que para além deste fato da segurança, nós temos que ter cuidado, principalmente com a nossa democracia, para não acontecer o que aconteceu recente nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos, espero que não, ele está adiantado aí alguns anos, algumas cenas na nossa frente. E isso é perigoso. Sim. Ainda dentro do assunto das eleições, é só uma curiosidade e também para esclarecer muitos eleitores que fazem essa pergunta. Hoje está se discutindo muito a participação das Forças Armadas todo esse processo eleitoral. Essa previsão já até existe, né? Existe uma resolução do TSE, que as Forças Armadas estão elencadas lá como um daqueles atores que tem a possibilidade de acompanhar. Agora há pouco o senhor disse que já participou como juiz de várias outras eleições. Antes desta, que vai acontecer, qual era a participação das Forças Armadas nessas outras eleições? A participação das Forças Armadas, assim como outras forças de segurança, é exatamente para dar um apoio logístico. Todas as eleições, principalmente aquelas eleições mais conturbadas, você tem as forças de segurança locais, ou seja, você tem a Polícia Militar, você tem uma retaguarda ali no seu papel de investigação, a Polícia Civil, a própria Polícia Federal, principalmente, porque as eleições, pela própria natureza ali, elas têm um caráter federal, então a Polícia Federal está ali na retaguarda, a Polícia Rodoviária no que tange às BRs, tá? E o Exército digamos assim, convocado para aqueles municípios, para aquelas localidades em que se sabe que tem uma animosidade, ou que o efetivo da Polícia Militar é diminuto, não é o capaz de trazer uma segurança. E ainda assim, geralmente esse pessoal eles ficam a uma certa distância, o próprio Código Eleitoral, que assim prescreve, do local de votação. Para quê? Para que não se volte, para não inibir, para que não venha, digamos assim, aquela imagem do período ditatorial em que de repente tinha ali um militar fiscalizando o seu voto. E as Forças Armadas é uma instituição muito respeitável no nosso país. De Estado e não de governo, né? Sim, sim. Assim como os demais órgãos de Estado, e tem que ter essa perspectiva e não de governo, tem exercido um papel extremamente relevante dentro do seu papel constitucional nas últimas eleições. Recentemente, talvez por questões pontuais, tenha se criado essa polêmica, a meu sentir desnecessária, mas as Forças Armadas, como qualquer outra instituição ou cidadão que quiser fiscalizar, isso já é feito pelo TSE, pelos TRS, de longa data. Isso não é novidade no plano do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral. Isso não é uma novidade. Isso não traz desconforto para a Justiça Eleitoral. Apenas, talvez a gente tenha que fazer uma reflexão do papel constitucional de cada um. Eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de que um magistrado, seja ele qual fosse, tivesse que ser convidado para participar de uma operação militar, porque eu acho que o magistrado não tem essa expertise. Ou seja, no popular, cada macaco no seu galho, né? Eu creio que é por aí. Sem prejuízo, fiscalizações são bem-vindas, opiniões são bem-vindas, agora que sejam técnicas, que sejam realmente para melhorar, trazer uma evolução. Então, essa questão da expertise, e isso vale para qualquer instituição. Eu acho que a gente tem que se render à expertise de cada um.
Hoje, muito aqui fazendo um paralelo no Poder Judiciário, quando se fala de judicialização, a gente lembra muito de judicialização da saúde. E o Poder Judiciário, através do CNJ, tem editado inúmeros normativos, resoluções, que têm ajudado muito os juízes na hora de decidir essas demandas. Por quê? Porque essas demandas vão para um corpo técnico formado por médicos, por dentistas, por profissionais da área de saúde. Quem tem formação para conhecer o que é uma doença grave, o que é uma urgência, é o profissional da área de saúde, não é o juiz. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que se render às expertises. Se em demandas da saúde a gente tem que se render à expertise do profissional da área de saúde, isso vale para outras áreas da engenharia, etc. Cada um com suas especializações, né? Sim. E nessa parte de cada um, concordo plenamente com o senhor, cada um na sua especialização. Mas o próprio TSE, ao que me parece, se rendendo, e talvez até mesmo para demonstrar boa vontade e demonstrar que ele realmente está aberto, que ele é um livro aberto, que não há possibilidade de fraude nas eleições, ele mesmo convidou as Forças Armadas a participarem mais diretamente do processo eleitoral, principalmente na parte de informática, né? Porque como nossas urnas são eletrônicas, a informática está ali presente. E a dúvida que popularmente se coloca é justamente essa, a possibilidade, todo mundo sabe, há pouco tempo foi divulgado que hackers invadiram os computadores do TSE e lá permaneceram por um determinado ponto, fora do período eleitoral, evidentemente, não houve comprometimento nenhum no processo eleitoral, mas houve essa invasão, que foi inclusive reconhecida pelo próprio TSE e fiscalizada pela Polícia Federal. Estou correto, né? Nas minhas posições. Sim. E com isso, o TSE, aparentemente, como forma de dar à sociedade mais segurança, de demonstrar que ele trabalha com transparência, ele convidou as Forças Armadas, o Departamento de Engenharia Cibernética do Exército, a vir a participar das eleições deste ano. Estou correto? Está correto, e o fez, a meu sentir, de maneira acertada. Se tem colocado em xeque o papel da Justiça Eleitoral, do TSE, e o que o TSE tem feito. É o que faz de longa data, é ser transparente. Então, o convite para as Forças Armadas ou qualquer outra instituição é muito bem-vindo. É muito bem-vindo exatamente para demonstrar as coisas são desta forma, não há o que se esconder. Exatamente, se não há o que se esconder. Não há o que se esconder, fiquem à vontade. Então, eu vejo como positivo e acertado. É porque o eleitor, como no início da minha colocação, o eleitor tem essa preocupação, porque a informação tem chegado e tem chegado truncada, ouve-se de um lado, ouve-se do outro lado, como o senhor disse no início. Há uma polarização, infelizmente, nós hoje, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos, há uma polarização e os eleitores precisam dessa tranquilidade para votar, para chegar no dia das eleições, ele se dirigir às urnas e votar com a sua consciência, sem pressão nem de um lado e nem de outro. Exatamente. Votar da forma que ele acredita que deve votar, se bem ou mal, a culpa é dele. Sim, é isso. Cada um tem que ter a responsabilidade, né? Cada eleitor tem que ter a responsabilidade. O voto é livre, né? E deve ser feito de maneira consciente. Né? Deve ser exercido de maneira consciente, como um direito e não como um dever. E hoje está bem mais restrito do que antes, né? Porque antes tinha showmício, tinha grande show. Hoje não tem mais não existe mais essa possibilidade, né? Parece que até para nivelar os candidatos, para que não haja abuso nem de uma parte nem da outra. Porque se extinguindo essas despesas, né, pode-se fazer uma campanha mais igualitária. Né? E principalmente no interior, que o pessoal anda filmando. Eu gostava, pô, de um showmíciozinho, agora bora, vamos lá, um show, uma bandazinha. Eu era criança, mas queria ir, mas... Enfim, não tem mais hoje. E hoje em dia, esse até acesso mesmo à informação... Até a questão dos candidatos, né? Todo mundo tá filmando, hoje todo mundo tem um celular na mão, filmando. Isso é um fator que é bom, né? Já há uma fiscalização popular. É uma vantagem. Não são já. Os fiscais do Sarney, mas... Quanto mais a população se engaja, mais forte fica a democracia. Quanto mais a população tem opções
pode fazer isso de maneira livre, independente de quem seja meu candidato, minha candidata. O importante é que eu possa votar em quem eu quiser, que eu possa defender aquela bandeira, agora, sempre respeitando o direito dos outros, sempre respeitando o terceiro. A minha opinião não invalida a sua opinião. A minha preferência partidária não pode invalidar a sua. Então, tem que manter o debate. Eu acho que a população tem que ter cuidado para evitar essas animosidades. Né? A discussão, o debate é interessante, mas a partir do momento que se parte para as vias de fatos, para agressões verbais, isso entra num terreno perigoso. Exatamente, porque muita gente não respeita a nossa opinião. Eu falar, eu voto em candidato A. Eu respeito, tudo bem, é a sua opinião. Agora tem muita gente que não. É contrário, quer mostrar pra gente várias situações que não é pra gente votar em candidato A, não. É pra votar já no B. E isso evita até muitos problemas, né? A gente respeitar a opinião do outro. Sem dúvida, sem dúvida. O período eleitoral, sobretudo, período de propaganda eleitoral, ele tem por finalidade esse esclarecimento do eleitor, para que o eleitor possa fazer esses debates. Como dito, infelizmente a gente está num período, no Brasil, tudo é fla-flu. Né? Tudo é fla-flu. Ou eu sou uma coisa ou é outra. Ou eu torço por um lado A ou um lado B. Não existem outras saídas, não existem outras hipóteses, e aí a paixão toma de conta, a paixão toma de conta, e isso pode ser perigoso, essa paixão, a partir do momento que eu não respeito a posição do outro, eu não respeito o posicionamento do outro. Isso é perigoso, vale para tudo, não é só para política, isso vale para tudo. É aquela coisa, não, eu respeito sua opinião, vote em quem você quiser, mas me exclua, por favor, do Facebook. Não, mas eu acho que ainda pior do que essa polarização, eu sou A, eu sou B, eu acho que ainda pior eu não sou nada. Né? Porque o cidadão ele tem que cumprir com a sua função social, com a sua função de cidadão. Ele tem que exercer o seu direito e não sua obrigação. E colaborar para a formação desses poderes. Kennedy, gostei muito aí da sua fala. Período eleitoral, quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito de fazer ali algumas palestras, de conversar diretamente com a população. Claro que eu respeito o voto em branco, eu respeito o voto nulo, só que eu entendo que eles não contribuem para a nossa democracia. Às vezes as pessoas fazem isso por mero comodismo. É muito mais cômodo para mim, eu não votou em ninguém, todo político é ruim, político não presta e tal. E eu deixo de dar minha cara a tapa para tentar fazer uma escolha que possa melhorar a minha comunidade. Eu tenho uma teoria até, e isso eu externo nas minhas falas, que eu acho que tudo na vida tem um menos ruim. Se você não tem o bom, você tem o menos ruim. Exatamente. E eu dou o exemplo da morte. Quem é que quer morrer? Em sã consciência, ninguém quer morrer. Mas até para morrer, se chegar, ele lhe der 3 opções de morte, você vai escolher a menos ruim, a menos dolorosa. Então imagina, a morte você escolhe o menos ruim. Por que você não pode escolher então um candidato menos ruim? Então é questão de responsabilidade. E outra coisa, quando eu voto em branco, quando eu voto nulo, quando eu não vou às urnas, eu estou delegando para alguém escolher por mim. Eu não estou escolhendo, eu estou deixando que você, ela, ele escolham por mim. E se vocês escolhem por mim, eu não posso reclamar depois. Eu não posso reclamar depois. Então, o voto, acima de tudo, é uma questão de responsabilidade. Né? É um direito que nós temos de escolher aquelas pessoas que podem trazer uma sociedade melhor. A política, infelizmente, nós conhecemos, decantada aos 4 cantos, a politicagem, a má política. Mas a política, por excelência, é um instrumento de transformação social e deve ser exercido com responsabilidade. Bertold Brecht tem uma das frases muito conhecidas, que ele faz essa crítica daquelas pessoas que não se importam com a política, que não sabem que exatamente da ausência do interesse político é que surge ali o menino de rua, surgem os vulneráveis. É a partir da ausência de uma preocupação política que nós temos preços mais elevados, que nós temos uma exclusão social. E, inclusive, os extremos de algumas pessoas que batem no peito para dizer eu odeio política, como se isso fosse vantagem. Eu já ouvi várias vezes. Não é vantagem. Então, é importante que a sociedade tenha essa consciência que ele, deixando de votar, alguém vai votar por ele. E aí depois não tem como reclamar.
Eu mesmo, no meu primeiro voto, eu fiquei emocionada, fiquei super feliz em ter votado. Como é que é? Eu fiquei super feliz a primeira vez que eu votei. Entendi. Eu votei poucas vezes, assim, porque a magistratura, geralmente eu estou no dia da eleição como juiz eleitoral, salvo aqueles períodos que eu estive fora. Mas eu tenho o maior prazer de ir votar, porque para mim aquilo é um direito. Como o senhor disse agora há pouco, que nesse período eleitoral, o senhor gosta de fazer palestras, o senhor gosta de esclarecer, né, o eleitor, mostrar a ele a importância do voto, da participação dele no processo eleitoral. Eu espero que esse nosso podcast possa levar a sua mensagem até esse eleitor, que o atinja e que o faça mudar de ideia, o faça se posicionar. Porque ele se posicionando, como o senhor acabou de dizer, ele exercendo a sua cidadania, ele está colaborando para o desenvolvimento social, para o crescimento da nossa sociedade. Exatamente, Kennedy. E que faça isso de maneira livre e consciente, independente dos favores, porque vai ganhar isso, aquilo, porque o filho vai ganhar alguma coisa em troca. Não, a partir do momento que você vende o seu voto, você perde a legitimidade de cobrança. Porque esse direito do voto, como o senhor disse, é um direito que foi conquistado a duras penas. É um direito universal recente, como universal ele é recente, exercido na sua plenitude só a partir da Constituição de 88. Então nós não podemos deixar que a luta daqueles que o conquistaram tenha sido em vão. Exatamente. Foi uma luta que, se você pegar, isso nós falamos do Brasil, mas mesmo no mundo, no plano mundial, demorou para nós chegarmos à situação de democracia que hoje nós vivemos, principalmente no Ocidente. E a gente sabe, pode não ser o melhor regime, né? Pode não ser o melhor regime. No entanto, até aqui não inventaram outro. Outro melhor. Vamos ficar com o que a gente tem e dar valor a ele. O menos ruim. O menos ruim. Nós estamos falando do cidadão que não quer ir para as urnas porque político é tudo ladrão, nenhum presta. Se eu for lá, vou perder meu tempo, dar meu voto perdido. Beleza. E aquele eleitor, porque a gente está falando dos políticos, e aquele eleitor que a doutora Cristiele é candidata a deputada federal. Eu ainda não tenho meu voto. Doutora Cristiele, é o seguinte, eu uso um telefone aqui, Samsung, mas se você me der um iPhone, meu voto é seu, e lá em casa eu ainda tenho a minha mulher, tem minha filha, que vai ser o primeiro voto dela. E aí? Qual é o pior? Aquele que não vai votar? Ou aquele que vende o seu voto? Até questão de gradação, tá? Questão de gradação. Nenhuma das situações são confortáveis. Nenhuma das duas situações colaboram para a democracia. O que não vai, porque se omite. Né? O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: na vida é muito melhor você ser pessimista. Porque você ser pessimista não dá trabalho, é coisa de preguiçoso. Você simplesmente diz que está tudo ruim, que não tem jeito, todo mundo é ladrão e tal. O otimista não, ele tem que fazer um exercício ali, tentar imaginar, raciocinar, etc, etc. Para quê? Para ir atrás, aqui no nosso exemplo, do menos ruim. Então dá trabalho fazer isso, né? Dá um trabalho mental, no mínimo. Então é mais conveniente ser preguiçoso, né? Ser pessimista. Então, nesse caso, é claro que é uma situação tão ou mais abominável de que o político é o outro lado da moeda. Se tem o político corruptor, aquele que vai atrás de comprar o voto, nós temos o eleitor também corrupto. Aquele eleitor que vende de maneira deliberada o seu voto em troca de uma passagem, em troca de um medicamento, de uma matrícula, seja o que for. Por que isso é negativo? Porque, primeiro, desequilibra a normalidade das eleições, né? Desequilibra a igualdade entre os candidatos. E segundo, é claro, porque você está alijando, tirando pessoas que, em tese, poderiam fazer uma boa administração, que poderiam ser bons governantes e que são tirados de lado por conta de quê? Do poder político, do poder econômico. E nós sabemos que isso não funciona bem. Não funciona bem, sobretudo, para aqueles menos favorecidos. Vão votar e não vendam o seu voto. Até porque muitas pessoas pensam que até querem gravar, né? Para condenar candidato A, candidato B, e aí faz gravação. Só que muitas pessoas não entendem que o fato de você pedir também é crime.
Os dois lados são considerados tanto ativo clientes. como Aquele passivo. que paga, como aquele que Exatamente. solicita. Inclusive, Aquele que solicita daqui a 2 pagamento. anos, né? Eu acho que vai ter uma candidata aqui. Não tô vendendo meu voto, não, viu? Aqui é só. Você é conhecedor, você sabe, né? O que você pode e o que você não pode. Mas eleição é coisa séria. É. Eleição é uma coisa séria e o brasileiro tem que se conscientizar. E também o eleitor, ele tem que conhecer seu candidato e as propostas que ele tem, né? É muito importante. Muita gente nem gosta de ir para esses... Eu gosto de ir para essas reuniões políticas porque eu quero conhecer as propostas que o meu candidato, que eu quero votar, que eu pretendo votar, o que ele tem a dizer, né? A propósito de sua fala, o brasileiro ele imagina que o exercício da cidadania ele ocorre apenas no dia que ele vai lá na urna e deposita o seu voto, que digita na urna eletrônica. Cidadania não se restringe a isso. Tá? A democracia não se restringe a esse ato. Na realidade, dali em diante é que ele tem que acompanhar o seu candidato, a sua candidata, caso ele seja eleito, ainda que não tenha sido eleito o seu, fiscalizar, acompanhar aqueles que venceram a eleição, para ver se de fato estão fazendo, para cobrar. Nós temos que sair dessa posição de inércia, de conformismo. O brasileiro é muito acomodado, as coisas estão ruins, não, tá bom, bora esperar aqui para a próxima eleição, e aí, de repente, eu vou conhecer o candidato faltando 30 dias para a eleição, 45 dias, quando nós sabemos que o eleitor consciente ele acompanha o tempo inteiro. Ele está ali prestando atenção, é uma pessoa bem informada, né? Acompanha o PodLegis. Então, o que acontece? Chega no período eleitoral, ele já sabe de antemão quem é o bom candidato, o mau candidato, e não necessariamente o bom candidato é aquele que tem visibilidade, aquele que tem condições financeiras, etc, etc. Nós podemos ter pessoas da comunidade que nunca foram candidatos ou candidatas, mas que de repente são bons líderes comunitários, são pessoas que têm um trabalho social, são pessoas benquistas, são pessoas que podem trazer uma contribuição para a política. Falando nisso, né, das pessoas que possam ser boas candidatas, o senhor acha que a partir do momento que ela consegue entrar, passa pelo processo eleitoral, se candidata, vence as eleições, você acredita que lá, depois que ela consegue, dentro desse meio, ela pode se corromper? Pelo nosso sistema, nós temos um problema, talvez tenhamos até que repensar o nosso sistema presidencialista. Como eu falei em um momento anterior, nós brasileiros, a gente foca muito no cabeça de chave. Quem é o cabeça de chave? É o presidente, é o governador, é o prefeito. E nós esquecemos do legislativo, que é quem vai dar apoio ou não a esse candidato, a essa pessoa, a esse governante. Ou seja, ao membro do executivo. Por que nós temos a preocupação tão importante quanto os cargos majoritários? São os cargos proporcionais, porque são essas pessoas que vão fiscalizar, são essas pessoas que vão apoiar o bom projeto, são essas pessoas que vão dizer não ao mau projeto. Então, eu tenho, de maneira consciente, de votar alinhado. Bom, pera lá, eu vou votar para prefeito, por exemplo, no candidato X. Qual é o vereador, a vereadora que se coaduna às propostas, que pode ajudar esse prefeito, essa prefeita a fazer uma boa gestão? Ou, de repente, o inverso, qual é o candidato, a candidata que vai ser um ferrenho crítico ali, um fiscalizador, não no sentido de dizer que está tudo errado, não no sentido de votar contra, né? Sempre, de até inviabilizar, isso não contribui, inviabilizar por si só não contribui. Mas fazer um exercício de um mandato parlamentar de maneira responsável, para aquilo que for bom para a população, que aquilo seja levado adiante, seja votado, seja apoiado. Aquilo que é ruim para a população, que seja refutado. Então nós temos que ter essa preocupação com esses cargos proporcionais, porque são eles que conseguem dar o apoio ou derrubam quem está no executivo. Nós temos que ter essa preocupação. O eleitor não tem essa preocupação com esses cargos do legislativo. Tanto que, agora há pouco o senhor disse que ele vai procurar conhecer o candidato faltando 40, 50 dias das eleições. Mas o que eu acho pior não é isso.
é que quando passa as eleições, ele nem lembra-se em quem ele votou. Esquece ele totalmente. se lembra de quem votou para os cargos majoritários. Prefeito, governador, o presidente. Não pergunte. Mas para os cargos legislativos, Não pergunte são pra mim, poucos. São poucos que se lembram em quem votou. Passaram-se 5, 6 meses e ele nem se lembra mais. Exatamente. Não há uma formação, um pensamento crítico em relação ao conjunto, o todo. Eu olho de maneira isolada. De repente, agora, nós estamos nos aproximando de uma eleição geral. Então, não é incomum que o brasileiro vote para o presidente, para um candidato de um partido A, vote para o governador para um candidato de um partido B, para o deputado do partido C, o senador do partido D e por aí vai. Sem qualquer ligação, sem qualquer relação um com o outro. Ou seja, no Brasil se vota muito pela cara, não se vota por um projeto. Tá, porque um não faz nada só. Todos dependem um do outro. Isso. E aí, nessa linha de raciocínio, isso pode trazer conchavos perigosos. Isso conchavo é perigoso. Agora, claro, que se espera do político decente, daquele político que você acredita que pode fazer um bom mandato, é que ele exerça com sabedoria, fiscalizando, refutando aquilo que é ruim para a população, mas é positivo, é bom, independente de ser oposição, tem que votar. Se for a favor da sociedade, tem sempre que ser votado. Doutor, para encerrar esse assunto aqui de direito eleitoral, né, nós sabemos que a cada 2 anos acontece eleições, né, as eleições municipais e as gerais, e aí eu gostaria de saber se tem algumas considerações para quem está nos assistindo a respeito das eleições, dessas novas regras das eleições de 2022, que os cidadãos eleitores possam, é de interesse saber, porque sempre muda, né? As normas da eleição há 4 anos já não são as mesmas. Tem algumas normas ditas mais importantes que o eleitor precisa saber nesse momento? Na realidade, a legislação eleitoral ela é muito fluida. A cada eleição, nós temos uma espécie de mini-reforma. Nós temos a mini-reforma lá da 9.504 de 97, que é a Lei Geral das Eleições, o próprio Código Eleitoral. E o TSE, ele, geralmente para cada eleição, ele edita uma resolução disciplinando, colmatando, trazendo mais detalhes. Grosso modo, para além da questão relacionada a essa permissão de união entre os partidos, dos blocos, para essa eleição em particular, não há diferenças significativas na legislação que impacte diretamente no eleitor. Essas mudanças elas estão mais relacionadas a essa conjugação partidárias, né? Dos partidos em si, a questão das coligações, mas para o eleitor diretamente praticamente não mudou. Eu diria até que não mudou, porque essas mudanças pontuais que vêm ocorrendo, já foi citado uma aqui, a figura lá do showmício, né? Não é mais permitido, a questão do showmício. Você teve, com o passar do tempo, a redução do período de propaganda eleitoral. Hoje são 45 dias. Nós tivemos um período aí que dava quase 3 meses após ali as convenções. 3 meses de shows e eventos. Exatamente. Enfim, em tese, essas modificações elas são feitas no intuito de melhorar. Nem sempre é claro que vem melhorias, mas o propósito é de melhoras. É claro que a gente não pode perder de vista que há alguns interesses e é lógico quem vota, quem inova na ordem legislativa pela Constituição é o próprio Legislativo. Então, só se preocupar com a questão das fake news. Essa é a preocupação de primeira ordem. Fake news, escolher bem seus candidatos. De maneira livre e consciente. Exercer seus direitos e não vender seus votos. Exatamente. Não pode votar. Não, se vender o voto, perdeu a legitimidade. Não pode cobrar. Não pode cobrar. Inclusive, o mal político ele já está muito consciente disso. O eleitor que teve o seu voto comprado e é procurado por ele, diz, olha, eu já lhe paguei. Então não me procure mais. Não me cobre mais. Hein? Não me cobre mais. Não me cobre mais. Já está paga a conta. Já. Então tem que ter essa responsabilidade de votar livre, consciente, independente de interesse. Não é só dinheiro, mas é troca de favores. Evitar essa troca de favores. Porque se eu troco de favor, também estou perdendo minha legitimidade, a minha possibilidade de cobrança. E é claro, não imaginar que a eleição
que a sua vida de cidadão acaba no dia que você foi lá e digitou o número dos seus candidatos. Não, durante os 4 anos de mandato dele, tem que fiscalizar, tem que acompanhar, ver se ele fez jus ao seu voto, e se não foi o que foi o seu candidato escolhido, que fiscalize, e que vá atrás da oposição e que escolha melhor na eleição seguinte. O doutor vai participar dessas eleições? Em uma outra zona eleitoral. Eu estou respondendo por uma zona eleitoral, mas não é em Piripiri. É a 35ª zona eleitoral. Aqui é a 11ª. Doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor agora, mais relacionada à sua atividade aqui em Piripiri. Pois não. Como sou juiz Piripiri, eu sou juiz da vara criminal. Isso. Certo? A vara criminal, não só em Piripiri, as varas criminais no Brasil todo, o Brasil, o país, passa por um processo de criminalidade já de longa data, mas que vem se agravando nos últimos tempos. Uhum. A atividade das milícias no Rio de Janeiro, a atividade das facções espalhadas por todo o Brasil, colocaram os juízes criminais também nos holofotes. E há uma percepção pela sociedade de impunidade. A gente ouve muito, voltando novamente às mídias sociais, a gente ouve muito dizer que a polícia prende e o juiz solta. A sociedade muitas vezes acredita nisto, mas ela acredita nisto porque ela não tem o esclarecimento necessário da realidade dos fatos. E eu queria oportunizar o senhor para nos falar um pouco disso e esclarecer para a sociedade esse mito de que a polícia prende e o juiz solta. Muito oportuna a sua colocação, Kennedy. Na realidade, de fato, é um mito. Né? Diz-se que uma mentira contada muitas vezes ela passa a ser vista como verdadeira. Né? Em primeiro lugar, o judiciário tanto prende quanto solta. Na realidade, constitucionalmente, a prerrogativa de determinar a prisão ou soltura de alguém, por excelência, é do Poder Judiciário. É claro que qualquer cidadão, e não apenas a polícia, pode dar voz de prisão, prender alguém que se encontra em flagrante delito. Então, a polícia, por que, digamos assim, o trabalho da polícia é mais visível do que o Poder Judiciário? Porque o cidadão brasileiro, ele já cansado, por assim dizer, da impunidade, ele já cansado da criminalidade, ele gosta de ver prisões. Ele gosta de ver a prisão. Na verdade, a prisão é a última rádio, né? Exatamente. Nós, quem tem noções mínimas de direito, sabe, principalmente direito penal, processo penal, que a prisão ela é a última instância. A nossa Constituição, quem foi que disse isso? Foi um juiz? Foi o Poder Judiciário? Não, o legislador constituinte originário, eleito, foi que disse que, de regra, alguém só pode ser preso após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, não é o Poder Judiciário que cria esta norma. Não é da vontade do Poder Judiciário, necessariamente, que as coisas sejam feitas dessa vontade. Mas o Poder Judiciário, assim como qualquer outro, deve a obediência à Constituição e às leis, sob pena de ser justiceiro e não de fazer justiça. Então, para trazer um exemplo muito extremo, imagine-se o seguinte. Imagine-se um homicídio, que é um dos crimes de maior repugnância, um dos crimes mais graves, em que alguém que nunca praticou um delito, por um momento de insanidade, por um momento de desatino, de ciúmes, venha, por exemplo, esquartejar o seu parceiro. É claro que isso vai trazer uma repercussão social, é claro que isso vai trazer uma comoção, que as pessoas vão ficar revoltadas. Mas esse fator, entre aspas, por si só, não garante ou não dá, digamos assim, a propriedade para que o magistrado mantenha aquele indivíduo preso antes de que haja o quê? O devido processo legal, de que ele possa se defender. Até porque analisar todas as circunstâncias, né? O indivíduo pode ter as circunstâncias favoráveis. São uma série de fatores. O problema do brasileiro é porque a gente olha sempre o lado do outro. Né? Todos os direitos para mim e os deveres para os outros. A gente nunca imagina que, de repente, no lugar da pessoa presa, em algum momento, pode ser eu. Exatamente. Pode ser um irmão. Pode ser eu, pode ser um irmão, um filho, uma pessoa próxima. E aí?
Na hora que isso eventualmente acontecer com o seu ou com você mesmo, será que você não vai querer os seus direitos respeitados? Será que você não vai querer um contraditório, o direito de ser ouvido porque falou? Vamos para um exemplo simples. Hoje é muito comum as pessoas terem um carro, uma motocicleta. Um acidente de trânsito é algo muito fácil de acontecer, porque não depende só de você. Uma pessoa desatenta pode entrar na sua frente, você atropelar, e ali você já está respondendo por um homicídio culposo. E aí você vai refletir, poxa, mas eu não quis, eu não tive intenção. Mas se nós formos a ferro e a fogo, você vai ter que ser preso. Nesse momento você vai querer ser preso. Você matou alguém. Então a gente tem que ter essa percepção de que, para além... isso é uma garantia constitucional que é olhado num plano abstrato para qualquer pessoa. Não é direcionado para A, B ou C. Então, voltando um pouco só à questão do mito, a polícia prende, sim, principalmente nas situações de flagrante, como o Poder Judiciário determina diuturnamente. Eu faço audiências de custódia com frequência, e com frequência também converto aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, claro, quando estão presentes os requisitos da lei. Mas é claro que se criou um mito que o judiciário só prende. Mas, numa democracia, não se deve louvar apenas a condenação, se deve louvar a justiça. O indivíduo tem que ser preso se estiver considerado culpado com o trânsito em julgado. Se o indivíduo é inocente, nós temos que louvar a absolvição da mesma forma que a condenação. Mas nós criamos no Brasil uma cultura que nós só devemos louvar o indivíduo que é preso. Na verdade, quase uma cultura de vingança, né? É uma porque cultura não se quer de justiça. vingança. Muitas vezes se quer vingar. Né? Exato. Então nós A temos que mídia ter... influencia muito nisso Exatamente. também. É por isso A que eu falei no mídia, início. sim. E isso por influência da mídia. A mídia que criou esse mito de que a polícia prende e o judiciário solta. Um outro dado que eu trago, por exemplo, que isso é uma falácia, no Brasil nós temos a 5ª maior população carcerária do mundo. Isso demonstra o quê? Que o Brasil prende muito. Diferente do que a percepção que a população tem, muita gente é presa diuturnamente no Brasil. Muita gente está encarcerada. E desse percentual, cerca de 50% prisões provisórias, não são prisões definitivas. Um outro dado, em torno de 300 mil mandados de prisão no Brasil estão em aberto, ou seja, são prisões que foram decretadas pelo Poder Judiciário e que não foram cumpridas pela polícia. Então cai o mito de que a polícia prende. A polícia prende porque é seu papel constitucional de prender quando estiver em flagrante ou no cumprimento de mandado de prisão. E uma outra diferença, e aqui eu não estou a fazer uma crítica à polícia local, à polícia do lugar X, Y, Z. Nós trabalhamos com realidades distintas e eu sei que as polícias, de um modo geral, também trabalham de maneira deficitária. Existe uma questão estrutural. Então, se não desempenham a contento o seu trabalho, não é necessariamente por má vontade do policial, mas é por uma estrutura acanhada, poucos agentes, poucos delegados, etc. Então, há, digamos assim, um volume de trabalho nem sempre abarcado por aquela estrutura. E um terceiro dado que eu trago. É muito fácil prender o ladrão de galinha. É muito fácil você prender o noiado, digamos assim, que passa ali e pega o celular. Difícil é você prender o colarinho branco. Difícil é você desbaratar uma organização criminosa, algo que dê um pouco mais de trabalho e que vai trazer uma repercussão social. Então, utilizando aqui uma expressão popular, é muito fácil prender o ureia seca. Difícil é você prender o gigante, o peixe grande. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse mito. A polícia faz o seu trabalho, a gente deve respeitar, dentro das suas limitações, desempenha bem, assim como o Poder Judiciário também o faz dentro do seu papel constitucional. Eu até brinco que não pode prender ou determinar uma prisão é um médico, é um advogado, é um dentista. Por quê? Porque não é a alçada dele, não é competência constitucional. Aquilo, né? Não é competência constitucional. Então, quem tem que determinar a prisão e a soltura, de regra, é o juiz. Por que é que eu digo de regra? Porque existem aquelas situações que cabe fiança, crimes inferiores a 4 anos, que a autoridade policial
poderá fazê-lo. Então a gente tem que quebrar esse mito. E não sempre, como nós fazemos, louvar apenas a prisão. Há prisões necessárias, há condenações que são extremamente necessárias para trazer uma sensação de segurança para a sociedade, mas nós temos que louvar as absolvições, sobretudo quando as absolvições forem acusações injustas, porque a pior coisa que pode existir é o sentimento de injustiça de uma pessoa que é condenada injustamente. Eu acredito na teoria que ninguém nasce criminoso, né? Todos nós somos passíveis a qualquer momento de cometer um crime. O homem é um ser social. O homem precisa de um convívio em sociedade. E o crime ele está presente na sociedade de longa data. Se nós observarmos desde Gênesis, quando nós tínhamos ali, nós tínhamos Caim e Abel, nós tínhamos quatro habitantes. E um matou o outro. 25% foi exterminado. 25% foi exterminado. Então, nas estatísticas, certa feita eu falava no Rio, um secretário de segurança, numa entrevista, de maneira bem humorada, ele disse, olha, mas as taxas aqui no Rio estão alarmantes de homicídio. Eu disse, não. Grandes estavam lá no período do paraíso, que 25% da população tinha sido exterminada. O doutor tem quanto tempo como magistrado? Aqui no Piauí, eu ingressei no dia 5 de maio de 2019, mas já estava um pouco tempo antes no Tribunal de Justiça de Tocantins, lá no dia 4 de abril de 2008. Então, portanto, agora no dia 4 de abril de 2022, eu fiz 14 anos de magistratura. Só fazer na área criminal? Não. Só fazer uma pequena correção. Não é 2019, não é 2009. 2009, perdão. 2019 tá. Sim, agora vou voltar àquela pergunta que eu ia lhe fazer no início da nossa conversa. Sim. Por que o senhor deixou o Tocantins e veio para o Piauí? Lá também o senhor era ministro, o senhor era juiz. Sim. A mesma função do Piauí. A magistratura... Paga mais aqui? Pelo contrário. Não foi questão remuneratória. Na verdade, eu vim perdendo dinheiro. Porque, para mim, dentre minhas grandes paixões, uma delas, sem dúvida, é a magistratura. Eu sou magistrado por vocação. Eu faço o que eu gosto. Acredito que todas as profissões têm que fazer tudo por amor, né? Então, eu costumo dizer, magistratura e magistério são duas coisas que eu faço com muita facilidade, não vejo o tempo passar. Não vejo o tempo passar. Eu entendo muito bem aquele ditado que quem diz que faz o que gosta não trabalha. Eu não me sinto trabalhando. O tempo para mim voa. Na realidade, às vezes eu tenho que me policiar o tempo que eu fico no fórum ou mesmo em casa trabalhando, porque eu sei que aquele meu trabalho, além de me trazer uma recompensa pessoal, ele tem uma recompensa social. O quão legal é quando você tem a sensação de estar fazendo justiça. Embora o sentimento de justiça possa ser subjetivo, mas é interessante quando você tem aquela consciência que você julgou da maneira correta, fez o que tinha que fazer. Então, nesse sentido, para mim, a magistratura de longa data, mesmo antes, era algo que eu almejava ali a partir do segundo período de direito, botei na cabeça que eu queria ser magistrado. E persegui, digamos assim, estudando, até conseguir. E quando eu fui para o estado do Tocantins, mesmo já tendo vindo de outros concursos, lá pagava um pouco melhor aqui, já que você chegou nesse ponto, pagava um pouco melhor. Só que uma coisa que me prende muito é esse sentimento da terra. Eu sou piauiense, eu adoro o Piauí. Eu adoro o Piauí. Então, lá eu estava incompleto. Hoje eu faço o que eu gosto, onde eu gosto. Na minha casa. No lugar que você gosta. Isso. Então, voltando aqui, aquela velha frase do Mastercard, isso não tem preço. Isso não tem preço. Fazer o que você gosta, onde você gosta, isso realmente não tem preço. Então, hoje, desde que eu vim, e vim muito mais por esse apego à terra, por apego à família. Meus pais, graças a Deus, são vivos, e eu sabia que vindo para cá eu poderia acompanhar, digamos assim, a velhice deles, diferente, ou seria um pouco mais difícil estando mais distante. O doutor é natural de qual cidade? Eu sou natural de Campo Maior. Eu até brinco o seguinte, na realidade eu nasci em Teresina, eu brinco lá com o pessoal do direito constitucional, que pelo jus solius,
eu sou teresinense. Pelo jus sanguinis, eu sou campo-maiorense. Inclusive, eu tenho um título de cidadania de Campo Maior também. Então, assim, eu nasci em Teresina, mas eu me identifico, costumo me apresentar como campo-maiorense. Tenho uma paixão muito grande por aquela terra. E não por isso, não por outro motivo que me sinto tão bem em trabalhar em Piripiri, porque é uma cidade vizinha, bem próxima de Campo Maior. Aqui eu estou no quintal de casa. Quintal de casa. casa. Um belo quintal, aquele quintalzão top, né? Eu quero lhe fazer uma pergunta. O doutor tem quanto tempo na área criminal? Especificamente no criminal, eu vim quando fui removido para Piripiri, então, em 2019. Então, a primeira experiência. Então, na realidade, não. Eu tinha trabalhado em varas comuns, então vara comum, vara única que a gente chama, você é clínico geral. Exatamente. Você pega tudo. Você pega o criminal e pega as demais áreas. Outras competências. Exatamente em 2016, eu fui promovido para Parnaíba, que é considerada a última entrância no estado. Depois eu recebi um convite para ir auxiliar o presidente, na presidência do Tribunal de Justiça. E quando estava quase encerrando o período, por sorte, um colega, um amigo, foi promovido para a primeira vara de Piripiri e perguntou se eu queria fazer a permuta com ele. E eu disse, só se for agora. Vamos. Só se for agora, porque uniu o útil ao agradável. Uniu o útil ao agradável. Porque, primeiro, eu gosto da cidade. Segundo, está próximo de Teresina, que é minha base de apoio. E terceiro, e não menos importante, a competência que eu adoro, que é a competência criminal. Também. Piripiri é uma ótima localização. Próxima a Teresina, localização geográfica. Próxima à praia. Dispensa comentários. Eu amo Piripiri. O senhor Dispensa já, comentários. enquanto juiz criminal, o senhor já recebeu alguma ameaça? De maneira formal, não. De maneira alguma. Graças a Deus, até aqui, não tenho recebido, apesar de uma ampla competência e de inúmeros casos criminais, principalmente da questão relacionada às facções que têm chegado à nossa região, ao nosso estado. Felizmente, nunca recebi qualquer tipo de ameaça de quem quer que seja. Eu creio que alguns fatores contribuem. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter postura até para lidar com o criminoso. E eu respeito todos, inclusive o criminoso. Quem já teve a oportunidade de assistir uma audiência minha sabe que eu trato o criminoso tal qual trato qualquer outra pessoa. Não tem um tratamento diferente, porque se ele tem o direito constitucional a um julgamento justo, eu farei esse julgamento justo. Então, eu respeito. Imagino que esse fator pode ser apenas um dos fatores, mas de alguma forma contribui para evitar fatos como esse. Doutor, agora, a título de esclarecimento, né? Piripiri tem tido muitos tribunais do júri, né? Que, por conta da mídia, a cidade ainda é aquela cidade pequena e a população toma conhecimento, fica sabendo do tribunal do júri. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguns esclarecimentos para fazer para a população a respeito do tribunal do júri. Em relação ao Tribunal Popular do Júri, interessante esse espaço, até porque a intenção muito louvável do PodLegis é ir além dos atores jurídicos. Né? Há uma preocupação com a sociedade, por assim dizer. O Tribunal do Júri, diferente de outras competências, ele tem um viés democrático. Por que ele tem um viés democrático? Porque quem de fato julga o réu não é o juiz de direito, não é o magistrado que fez o concurso. É o jurado, ou seja, é uma pessoa do povo. Podem, e não raras vezes, são pessoas leigas, que vão julgar de acordo com a sua livre consciência, sua íntima convicção. Não precisam fundamentar as suas decisões. Agora, é claro, o que eu costumo solicitar nas sessões do júri que realizamos é sempre uma responsabilidade do jurado.
O jurado, como pessoa integrante da sociedade, ele costuma reproduzir máximas do tipo: nós vivemos num mundo injusto, o poder judiciário é injusto, não faz justiça, etc. E, às vezes, o que acontece, felizmente aqui em Piripiri a população é muito consciente, mas o que acontece é que algumas pessoas vão ali chateadas, têm aquilo, digamos assim, como um assinte, e querem se livrar o quanto antes. E aí a advertência que eu faço: bom, mas vocês não falam tão mal das instituições que querem justiça? Pois pronto, hoje é a oportunidade da senhora, do senhor fazer justiça. Hoje é a oportunidade da senhora absolver, condenar, de acordo com a sua consciência. E é claro, vai ter aqui a explanação do Ministério Público, da Defesa. Ouçam com atenção as falas, tirem as conclusões e votem da mesma forma lá que a eleição. Aqui não é um candidato, mas é uma vida de uma pessoa, se ele vai ser condenado ou absolvido. Então tem essa possibilidade da população participar, que é legal, mas tem que ser feito com responsabilidade. Quem condena ou absolve não é o juiz. É o jurado. São os jurados. São jurados. E qual é o papel do juiz no tribunal do júri? O papel do juiz, por excelência, é presidir a sessão, ou seja, manter as regras daquela sessão, conduzir os debates, a instrução, determinar os momentos de intervalo. E, é claro, o momento da aquisitação, que é o momento mais importante, em que, de fato, os jurados vão decidir se condenam, se absolvem, se reconhece alguma qualificadora, uma causa de diminuição de pena. Feito isso, então, volta para o juiz togado, e então o juiz togado, em caso de condenação, vai dosar a pena. Se for absolvição, é uma sentença simples, a sentença de uma lauda em que ele vai dizer, em síntese, que diante da soberana decisão do Conselho de Sentença, fulano de tal deve ser absolvido e, portanto, posto em liberdade se estiver preso, ou continuar em liberdade se estiver solto. Se houver condenação, aí sim, como o juiz togado é que detém o conhecimento técnico, cabe então ao magistrado dosar a pena, dizer o quanto vai ser aquela pena, qual é o tempo que o indivíduo deve permanecer preso, se ele vai ter o direito de recorrer em liberdade, qual o regime prisional inicial, se é aberto, semiaberto, fechado, enfim, pormenores que o juiz já faz com frequência em outros processos de competência comum que não do tribunal do júri. Bem esclarecido. Voltando aqui à parte que o doutor falou sobre os jurados, eu tentei 6 vezes até ser sorteada, porque eu queria... Você tentou? Você estava lá tentando? Tava. Eu ia sorteada, ia ao fórum e nunca no sorteio lá final eu conseguia. Na 6ª vez eu consegui. E assim, eu pensava, quando chegou a hora de votar, eu fiquei nervosa. Eu pensava que não ia ficar, mas é uma decisão muito séria, né? E na hora que eu fui votar, eu fiquei muito nervosa. Mas foi uma experiência muito boa, eu quero ir mais vezes. Olha, e que nós tenhamos mais jurados como ela, né? Pessoas que de fato queiram participar. Conte a sua história, que você falou com um colega advogado, que você fez a comparação do tribunal do júri com o teatro. E que o advogado não gostou. Não, porque eu falei a questão do convencimento, né? Na verdade, a gente tem que utilizar realmente de provas, não do achismo. Aí você vai lá... E sim de algo mais... de algo até mais técnico. O júri é a plateia, os promotores e os defensores são os atores. A gente não pode ver assim. O juiz é o diretor que vai manter a... Quando você chega num tribunal e você chega a ser jurado, é uma decisão muito séria, né? Então você tem que avaliar tudo. Questão de prova, questão testemunhal. Então aquilo que lhe convencer mais, você profere seu voto ali, o voto é secreto, e votar com responsabilidade, porque é uma vida, né? Sem dúvida. Na realidade, talvez o que a Cristiele queira associar a uma teatralidade, em alguma proporção, talvez exista sim. Em alguma proporção, talvez exista, mas isso é inerente ao procedimento do júri. Isso não é algo, digamos assim, ilegal, algo que não possa ocorrer. Por quê? Porque as partes, seja o Ministério Público, seja a Defesa, ela vai ter o papel de convencer aquele jurado. Ela vai trabalhar mais com emoção cada um do que no com seu razão, papel, vezes, né? Cada um no seu papel.
E no júri, o júri que tem assento constitucional, no artigo 5º, inciso 38, tem um dos seus princípios, tá? Tem um dos seus princípios a questão da plenitude de defesa. Se nos processos em geral nós temos o princípio da ampla defesa e os recursos a ele inerentes, no processo do júri, no procedimento do júri, nós temos o princípio da plenitude de defesa. É algo mais largo, mais abrangente, mais amplo. Isso significa na prática o seguinte, que a defesa, em particular, pode ir além de argumentos jurídicos, pode se valer de argumentos sociais, políticos, econômicos, argumentos porque a liberdade... populares. Por quê? Porque ali são pares, são pessoas simples, são pessoas leigas da sociedade. Então ele não fica preso a argumentos técnicos. Então, como não estar preso a argumentos técnicos, há uma tendência, então, que haja esse trabalho de teatralização, o que é natural. A doutora Cristiane, na fala dela, ela mencionou a questão do voto secreto, né? Quando, por algum motivo, eu sou sorteado para ser jurado, né? Hoje eu sou advogado, mas tem um engenheiro, um pedreiro, ele não conhece os trâmites do tribunal do júri. Então, muitas das vezes, ele fica com medo. Porque, o cara é um homicida, já matou vários ali. E aí eu vou estar lá como jurado. E se ele souber do meu voto? Então, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão do voto secreto, como que funciona, que tem uma logística, né, na hora da votação, que não tem como saber qual é o voto do jurado. Porque, na verdade, ele só vota sim ou não. Queria que você pudesse explicar melhor. Exatamente. É muito oportuno também a sua pergunta, porque está associada à anterior. Na realidade, como eu dito, esse dispositivo constitucional, ele prevê 4 princípios inerentes ao júri. E, além da plenitude de defesa, tem o sigilo das votações. O sigilo das votações significa o quê? Que os jurados, no momento de decidir, eles vão ser reunidos numa sala secreta, e ali fica apenas ele, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor, conforme seja. Vão ser explicados os quesitos, ou seja, o que de fato ele vai ser votado, as teses que serão votadas, e são distribuídas 2 cédulas, uma com o nome sim e outra com o nome não. E na proporção que o juiz for falando os enunciados, os quesitos, eles vão votar. Só que o que acontece? Exatamente para preservar esse sigilo das votações, a votação encerra quando der maioria. E são quantos jurados? São 7 jurados, exatamente um número ímpar para evitar o empate. Então imagine-se o seguinte, se faz o primeiro quesito associado à materialidade. Vai se perguntar geralmente se fulano de tal, fulano não, se alguém no dia tal, no lugar tal, hora tal, desferiu os golpes de faca contra cicrano. E aí o jurado é perguntado se vota sim ou não. Imaginemos então, por hipótese, que os jurados votem, o juiz começou a apurar, o primeiro voto é sim, o segundo voto é sim, o terceiro voto é sim, o quarto voto é não, o quinto voto é sim. Pronto. Se já deu maioria, está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Tá? Vamos imaginar no mesmo exemplo que tivesse dado 4 sims seguidos. Também estaria encerrada a votação. E está preservado nas 2 hipóteses o sigilo da votação. Em boa hora, o legislador infraconstitucional reformou o Código em 2008, a Lei 11.898, quando fez a mudança no Código de Processo Penal para que, chegada a maioria, se pare a contagem dos votos. O que acontecia antes? Vamos imaginar aqui no nosso mesmo exemplo, o primeiro sim, o segundo sim, o terceiro sim, se lia até o último voto, 7 sims. O réu ia saber que todo mundo votou sim. Ou se fosse 7 não, se saberia que todo mundo votou não. Agora, é decidido por maioria. Então, deu 4-0, pronto, acabou. Mas em caso de empate? Bom, em caso de empate, nunca vai existir, porque tem o voto decisor. Vamos imaginar que deu 4 sim e 3 não. 4 sim e 3 não. Eu tenho como saber que o não foi seu ou foi dela? Não. Então, o sigilo é preservado. Então, eu sempre coloco para os jurados
Isso é um princípio constitucional e é uma garantia para eles, para quê? Para evitar perseguição, para não ficar com medo do réu. Mas o réu vai saber em quem eu votei. Eu sempre digo, o réu só tem como saber em quem o senhor ou a senhora votou se o senhor e a senhora disser lá fora, declarar. Do contrário, não tem como saber. Inclusive, me perguntaram em quem eu votei ou não, é secreto. E quem você votou? É secreto. É secreto. Mas, enfim, é secreto. É secreto. Isso. Doutor Antônio, nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade do senhor. Nós sabemos que o seu tempo é escasso. Nos sentimos muito orgulhosos e vaidosos do senhor ter aceitado o nosso convite e abrilhantado o nosso primeiro programa. Espero que com isso nós tenhamos muito sucesso daqui para frente. Kennedy, eu que agradeço pelo honroso convite de participar desse primeiro episódio do PodLés. Não tenho a mínima dúvida que já nasce exitoso, não pela minha fala, mas pela proposta trazida aqui pelo grupo, de trazer esse conhecimento não apenas para os atores jurídicos, mas para a sociedade de um modo geral. Direito, de um modo geral, eu costumo dizer que era uma disciplina, ou pelo menos disciplinas que não deveriam ter apenas na faculdade de Direito. Pelo menos Direito Constitucional a gente tinha que ter lá desde o ensino básico, porque está associado à cidadania. Então, a partir do momento que eu tenho um programa que se propõe a debater temas jurídicos que impactam na sociedade, não tenho a mínima dúvida que farão sucesso com o programa. Meu desejo de êxito, tenho uma plena convicção que os espectadores que acompanharão o Doravante se deliciarão com cada um dos programas que vão ser feitos com muito carinho pelo grupo, com essa proposta de informação, de entretenimento e, é claro, de conhecimento jurídico. Então, prazer, satisfação. Obrigado. Boa noite, obrigado. Maybe I'm just not the one. But you know I would. But you know I would. But you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would. But you know I would only let you down. You know I'm gonna change.